Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Muito bom poder estar aqui. Tem muita alegria no meu coração sempre quando eu estou aqui com os irmãos e vejo os irmãos que também são amigos e vejo que também o Deus está fazendo na vida de vocês. É inspirador. Nós temos o pastor Rubim e a Poliana como alguém que nos inspira lá também, né? E dessa vez eu fiz questão de trazer o pastor Arthur comigo. O pastor Arthur é um homem de Deus, um grande homem de excelência também, crescendo muito em fé. Aí eu falei para ele, vou te levar na igreja, amanhã eu vou te levar o que eles construíram, para ver se nós conseguimos fazer isso também lá, em nome de Jesus. Amanhã, eu não costumo fazer isso não, mas parte do que eu estou falando aqui, eu vou falar amanhã. Então, se você veio hoje, eu vou te fazer um pedido muito especial. Eu acredito que a melhor palavra que eu vou pregar aqui vai ser amanhã. Então volta amanhã. Amanhã eu vou fazer um convite também para algumas pessoas participarem aqui, porque eu acredito muito nisso. Se você não celebra o que Deus deu para o outro, você não está apto para receber. Não está apto. E eu vou mostrar isso para você. Por isso eu falo isso na presença de Deus. Quando eu estou aqui também, eu sou inspirado e eu também venho para celebrar o que Deus está fazendo. E porque eu tenho replicado esse coração, Deus tem nos abençoado. Irmãos, eu estou crendo que esse será um dos melhores anos da nossa vida. Estou te falando isso na presença de Deus. Mas vamos orar. Vocês oraram por mim, agora eu vou orar por você. Vamos orar pelo ambiente. Vamos pedir que o Espírito Santo realmente libere um ambiente desse lugar para o fluir da palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que, ó Deus, se prontificou sair da sua casa, do seu trabalho. Muitos poderiam estar viajando, mas se programaram para essa semana de primícias. É uma semana profética, é uma semana onde verdades estão sendo construídas dentro deles e essas verdades vão germinar, vão dar fruto. Ó Deus, irmãos aqui nesses dias vão receber direções, palavras proféticas. O Senhor vai fazer além do que nós temos pedido, pensado ou imaginado, porque o Senhor é bom. O Senhor tem renovado fé, ó Deus, para coisas grandes. E se os meus irmãos já têm experimentado de bondade e fidelidade, 2024 será um ano que vai ficar marcado na história deles. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de começar a pregar, deixa eu falar uma coisa que está no meu coração aqui. Você não deve ser uma pessoa que deve ficar preso ao momento que você está vivendo agora, ao seu cenário. Por quê? Porque, você sabe, eu percebo que tem algumas pessoas que estão sendo, talvez não é uma palavra tão boa de se falar no início do ano, né? Mas, você sabe, às vezes você está sendo atacado pelo inimigo. E você não estaria sendo atacado se Deus não tivesse algo para fazer algo grande na sua vida. Você acha que já viu os seus melhores dias, mas eu digo para você em nome de Jesus, tem algo muito maior que Deus vai fazer através de você. Você não estaria sendo atacado se o inimigo não conseguisse perceber aquilo que Deus vai fazer. O diabo é onisciente? Não, mas ele percebe as coisas. Se você for perceber, por que Faraó mandou matar, não é isso que eu vou pregar. Só estou liberando essa palavra sobre a vida das pessoas. Por que você vê que Faraó mandou matar as crianças do sexo masculino? Porque tinha uma profecia que ecoava. Qual que era a profecia? O descendente vai pisar na sua cabeça. Por que tanto ataque? Por que Faraó, Herodes, ficou indignado e mandou matar as crianças? Ele não sabia quem era Jesus, mas ele estava percebendo no mundo espiritual alguma agitação. Vou falar uma coisa muito séria para você. O mundo espiritual é muito real. Está tendo muita movimentação, às vezes, na vida de algumas pessoas. O mundo espiritual é muito real na sua vida. Você não está percebendo? Eu falo isso da parte de Deus. É porque tem um movimento, tem algo muito grande para acontecer na sua vida. Por isso, você mulher, você homem, seja espiritual. E é interessante, às vezes, um interceder pelo outro. É interessante, às vezes, um perceber que Deus vai fazer algo muito grande. E existe uma agitação, existe um levante, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. O Senhor já liberou palavra de bênção e de vitória sobre a sua vida. Entende? Agora, olha para cá.
o seu cenário muda quando as suas palavras também mudam. Eu vou pregar sobre isso domingo agora. Porque nós estamos começando o ano e as pessoas pensam, nossa, a situação ainda não mudou, só mudou um ano, minha empresa está muito ruim. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entra em concordância com Deus, quando você começa a falar em linha com aquilo que o Espírito está falando, o seu cenário vai mudar. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai mudar cenários nesses dias aqui. Quantos creem nisso? Diga amém. Hoje eu quero falar sobre 7 portas que Deus vai abrir para você em 2024. Quantas? 7 portas. Por que 7? Não sei não, fui enumerando, fui colocando aqui, depois vi que era 7, o número da perfeição. Aleluia. Eu tinha mais uma, mas eu não vou deixar 7 mesmo, ficou bonito. Então, eu quero falar com você hoje sobre 7 portas que Deus vai abrir na sua vida. É fato que nós estamos debaixo dessa palavra profética de Apocalipse capítulo 3, verso 8, que o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta. Então, deixa eu te falar, a sua vida não está à mercê de políticos, não está à mercê do que está acontecendo na nossa nação. Você é filho de Deus, e porque você é filho, tem um decreto de favor que já foi liberado sobre a sua vida. Diga aleluia em nome de Jesus. Você sabe, todas as vezes que nós falamos de portas, precisamos entender que portas são oportunidades, ocasiões da graça de Deus se manifestar na sua vida. Então eu quero novamente declarar 2024, o ano das portas abertas na sua vida. Ano de ocasiões, de oportunidades que Deus vai liberar na sua vida. Você sabe, portas são passagens também que nos levam para outras posições. A nossa vida, na verdade, se resume em caminho e porta. Experiências de porta e de caminho. Quando Deus quer que você tenha uma experiência poderosa, o que Deus faz para você? Abre uma porta. A porta é tão importante que na palavra importante tem porta no meio. Já reparou isso? Não, dê uma olhadinha para cima, porque você nunca pode conferir. Importante tem porta no meio. Então eu vou falar uma coisa para você. Você é importante para Deus. Por isso Deus vai abrir uma porta, porque Ele se importa com você. Se você está doente, Ele vai abrir uma porta de cura para você. Se você tem passado por dificuldade no seu casamento, Deus vai abrir uma porta. Você sabe, portas têm esse poder. Às vezes você está num ambiente, num lugar, quando você entra numa porta, você entrou em outro ambiente. Às vezes você está num lugar quente, árduo, a coisa está difícil, mas de repente quando você entra num lugar, está climatizado, né, tem um aroma, você fala, nossa, o que mudou? É porque uma porta abriu para você. Se portas naturais têm esse poder, imagina portas espirituais. Então eu quero declarar que o Senhor vai abrir essas portas. Mas deixa eu ler com você esse texto. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Se você for estudar sobre as 7 igrejas, essa igreja era uma igreja que tinha menos condições financeiras do que as outras. As outras igrejas eram mais ricas, mais abastardas. As outras igrejas tinham mais, influência. Mas você sabe, para nenhuma delas o Senhor disse que abriria uma porta. Sabe por que ele fala que nós temos pouca força? É porque a graça é como um rio, só corre para baixo. Se você é forte demais, você vai confiar no seu conhecimento, no seu network, você vai confiar naquilo que você tem. Mas se você tem declarado, eu tenho pouca força, então eu quero dizer, essa porta é para você. Você sabe, essa igreja foi a única igreja que não teve nenhuma repreensão. Sabe por quê? Porque tinha pouca força. Os outros eram fortes demais. Deixa eu te falar uma coisa. Diante dos homens, nós não precisamos demonstrar fraqueza. Mas diante de Deus, nós temos que demonstrar fraqueza. Quanto mais fraco você é diante de Deus, mais favor vai ser liberado sobre a sua vida. Eu sei que tem gente... Olha, eu vou falar para você, eu não tenho problema nenhum de reconhecer isso não. Eu tenho passado, eu acho que as circunstâncias fazem isso com a gente também, mas eu tenho passado por circunstâncias onde Deus tem me mostrado que realmente eu tenho pouca força. Isso aconteceu comigo no ano passado, em muitas ocasiões. Então, quando eu vi esse texto, foi dado uma ênfase nesse texto, o que mais me tocou é isso, que tens pouca força. Entretanto, você guardou a minha
palavra. Não importa se você tem pouca força. Talvez você tenha olhado para si e falado, mas quem sou eu para pensar nisso? Quem sou eu para ousar a orar por coisa grande? Se você tem pouca força, não é algo natural. O que importa é que para esses Deus vai abrir uma porta. Eu quero declarar que essa porta o Senhor vai abrir. Para alguns ele já abriu, diga aleluia. Então, quais portas são essas? A primeira porta que eu quero falar está aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Essa é a primeira porta, eu vou chamá-la de porta da oportunidade. Eita, eu creio que Deus vai liberar oportunidades para vocês nesses dias, em nome de Jesus. Pastor Rubim, vou mandar aí no seu... Era para ter feito isso antes, esqueci, mas lembrei agora. Vou mandar no seu WhatsApp, se quiser colocar no PowerPoint, tá bom? Costumo pregar com PowerPoint não, mas para mostrar que eu sou chique também, coloca lá o PowerPoint. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Levanta a mão aí junto comigo, que eu estou pregando para um povo avivado. Levanta a mão. Diga assim, uma porta grande e oportuna se abriu para mim. Então eu quero declarar a primeira porta que Deus vai abrir para você, ela tem o nome, porta da oportunidade. Diga aleluia. E o que é interessante? Uma porta grande e oportuna. Mas tem algo aqui que nós não podemos esquecer para o trabalho. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que recebem mais graça são os que mais vão trabalhar, porque o Senhor... Para esses vão abrir não uma porta qualquer, uma porta grande. 1 Coríntios 15, 10 diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E esta graça que eu recebi não se tornou vã. Antes, 1 Coríntios 15, 10, antes trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu, a graça de Deus em mim. A graça de Deus vai trabalhar por você nesse próximo ano, nesse ano. Olha só, a graça de Deus que faz algo na sua vida. O que significa? Que eu vou ficar parado? Não. Essa graça não vai se tornar vã. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, como igreja, uma porta grande se abriu. Quantos aqui, somente se você concordar comigo, não precisa levantar a mão, não é aqui, não estou buscando ter um grupo aqui que concorda com isso não. Mas quantos realmente pelo Espírito entende que está próximo da volta do Senhor Jesus? Quantos realmente, você entende isso no seu Espírito? Eu vou falar para você, eu creio que a nossa geração será a geração do arrebatamento. Eu tenho essa fé. Não está escrito, Deus falou comigo, me mostrou uma visão? Não. Sabe, eu tenho percebido que nós seremos uma geração do arrebatamento. Eu louvo a Deus porque eu tenho 3 filhos. Os meus 2 filhos já conversam de coisas espirituais. O mais velho, eu acho que é porque ele também está começando, ou se, talvez no meu pensamento ele está começando, mas eu acho que ele já está apaixonado. Porque ele fala assim para minha esposa, mãe, eu acho que eu vou só casar, eu não vou ter filho. Aí eu falei, por quê? Porque Jesus volta antes. Aí eu falei, e se ele voltar antes de você casar? Que isso, pai? Todo espiritual. Claro que ele pode voltar. Eu falei, ok, está autorizado a voltar então agora. Mas, sabe, ele fala isso, o do meio fala, talvez eu acho que eu nem sei se eu vou casar. Está menos apaixonado. Não, que é apaixonado também decide falar que vai ser depois. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma percepção que nós temos que ter. Qual a percepção? O Senhor está próximo de voltar. Não, eu vou falar para você o que eu creio. Você não é obrigado a pegar carona comigo. Mas eu creio que antes da volta de Jesus, isso não tem base para eu crer dessa forma. É uma fé particular. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas eu creio que antes do Senhor voltar, nós experimentaremos a maior colheita de todos os tempos. E eu creio que você faz parte disso. Nós desfrutaremos de uma grande colheita. Então, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Deus está abrindo uma porta grande de oportunidade. Isso significa que nós vamos entrar em bar que nós não entramos ainda, vamos entrar em escola que nós não entramos, vamos entrar em faculdade, nós vamos entrar em lugares para pregar o evangelho,
Quando você prosperar, quando você tiver a oportunidade de ir a lugares diferentes e você pensar, nossa, nunca imaginei estar aqui, lembra de uma coisa, olha para cá. Quando você chegar lá, pode ser que Deus levou você lá só para você ganhar uma vida, só para você dar um testemunho que vai impactar alguém. Sabe por quê? Porque o maior interessado em abrir portas para nós é o Senhor. E eu creio que portas de oportunidades vão surgir para você. Eu vou falar uma coisa aqui, no meu coração eu sinto falar isso. Olha para cá. Deus vai tirar alguns aqui da zona do conforto. Não gostou, né, de ouvir isso? Vou falar de novo, então. Já que é para te incomodar, eu vou te incomodar com gosto. Deus vai tirar você da zona de conforto. O que é zona de conforto para alguns? Ele não gosta de falar, já até fala isso. Deus conhece meu coração, sabe que eu não gosto de falar, e eu sei que Ele vai colocar eu para fazer outra coisa. Pode ser também, mas pode ser que Deus fala, pronto, já encerrou esse tempo na sua vida. Eu vou colocar você para falar. Eu vou, abrir situações onde você vai ser colocado. Alguém vai falar, fulano, você quer falar alguma coisa? Fala aí alguma coisa para nós. Então já vou te dando uma dica logo, já vai preparando, vai estudando os esboços, vai lendo a palavra, vai pedindo para o seu pastor como é que fala, porque oportunidades serão colocadas diante de você. Na formatura vão lembrar de você e vão dizer, você podia dar palavra aí, pelo menos faz uma oração. No seu trabalho, pessoas vão procurar você. Sabe por quê? Esse é o ano da oportunidade. Portas de oportunidade vão se abrir. Diga amém sobre isso. Mas é importante nós aproveitarmos as oportunidades. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, a Bíblia fala sobre a cura do cego de Jericó. E o que é interessante nessa história? Marcos 10, 46. É que o Senhor Jesus não passa novamente em Jericó. Se você for estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus está passando por Jericó e ele está chegando na cidade. Depois vai acontecer todo aquele processo, ele vai tomar a ceia com os discípulos, vai ser crucificado e ele vai morrer. Isso significa, aquela passagem por Jericó era uma oportunidade. Deixa eu falar uma coisa da parte de Deus para você. Seja espiritual para entender que você está vivendo um tempo de oportunidade. Oportunidade. Aquele homem estava sentado à beira do caminho. Ele poderia ter dito, nossa, outro dia eu vou. Poderia ter dito, nossa, eu estou cansado. Não, vou viajar. Mas o fato é, ele entendeu pelo Espírito, eu tenho que estar nesse lugar. Esse é o meu momento, é a hora certa. E a Bíblia diz que aquele homem passou a gritar. Olha para cá, isso aqui é profético. Quando você entende que é tempo de oportunidade, você faz coisas que normalmente você não faz. Não há registro que outra pessoa foi curada, somente esse homem. Sabe por quê? Porque ele foi capaz de fazer coisas que outros não fizeram. Ele foi capaz de gritar coisas que outros não gritariam. Ele foi capaz. Quando entendemos que estamos vivendo um tempo de oportunidade, nós vamos semear como nós nunca semeamos. Vamos abrir a nossa casa por entender que é um tempo de oportunidade. Eu estou no evento da minha família, o que vai pensar de mim? Oh, por favor, pense o que quiser pensar, é tempo de oportunidade. Fala de Deus para eles. Fala de Deus. Eu estou no meu trabalho, o que eu vou falar aqui? Faça uma oração, leia um texto, compartilhe algo que você lembrou. Se você lembrou, é aquilo mesmo. É tempo de oportunidade. Quando entendemos tempos de oportunidade, somos capazes de fazer coisas que nós não fazíamos antes. Aquele homem passou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cada vez que ele gritava, as pessoas diziam, ei, silêncio, silêncio. E ele gritava mais alto ainda, porque ele entendeu, é o tempo da minha cura. Eu quero declarar, eu quero na verdade perguntar, você entende que é o tempo da sua oportunidade? Então decida fazer coisas que você talvez não fez nesses últimos anos. Seja radical em Deus. Decida realmente em Deus se consagrar e declarar, uma oportunidade foi colocada diante da minha vida e esse será o melhor ano, eu creio, em nome de Jesus. Segunda porta que Deus vai abrir para você, eu vou chamar essas portas de chuva. Aleluia. Passa para frente o PowerPoint aí. O que a Bíblia diz sobre isso? Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O texto já está aqui, pode deixar.
o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Ô irmãos, uma coisa é quando o céu, é quando uma porta se abre, mas outra coisa é quando o tesouro de Deus é aberto para você. A promessa de Deus para nós é: o Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar o quê? Chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Esse tempo de pegar emprestado na sua vida acabou em 2023. 2024 você vai desfrutar de chuva. Você sabe uma coisa interessante? É que eu estava observando algo. Chuva não é neutra. Sempre quando chove, vai produzir depois alguma coisa. A Bíblia diz que a chuva não volta para lá vazia. Antes ela vai cumprir o propósito que ela foi liberada. Sempre quando Deus libera chuva, vem algo seguinte. Olha o que diz Deuteronômio 11, 14. Põe para mim. Deuteronômio capítulo 11, versículo 14. Olha o que a palavra do Senhor diz. Dareis a chuva da vossa terra ao seu tempo, as primeiras, a temporã e as últimas, a serôdia, para que recolhais, o que? Três coisas que vai acontecer: o cereal, é o que faz o pão, o vinho e o vosso azeite. Então, vai ter chuva sobre a sua vida esse ano. Talvez você passou um tempo de seca, talvez você plantou, foi um ano. Deixa eu falar uma coisa para você. Não comece um ano desanimado, achando que 2023 foi difícil, passou. Muda a perspectiva, por favor. Veja o ano de 2023 como um ano de aprendizado, como um ano onde Deus te preparou. E eu quero declarar, Deus não está preparando uma bênção para você. Deus preparou você para a bênção em 2024. Foi um ano onde você aprendeu. Mas temos que ser honestos. Às vezes foi um ano de seca. A nossa vida é feita de ciclos. Nem sempre é tempo de chuva. Mas tem tempo também que o Senhor diz: chega dessa seca. Chega. Agora eu vou fazer chover sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre esse ministério. Tudo que diz respeito sobre chuva na Bíblia é sempre bênção. Não tem nada que chuva, quando falando a respeito de água, né? Que o Senhor também falou sobre chuva de outra coisa, em Apocalipse. Ela é de fogo, saraivada. Nós estamos falando de chuva, onde os céus abrem e água desce. Então, depois que a chuva vem, três coisas vão acontecer na sua vida. Você será abençoado no seu pão, no vinho e também no azeite. O pão aponta para o suprimento de Deus. Se tem chuva, não vai faltar suprimento sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Segunda coisa, o vinho. O vinho é sinônimo de que na Bíblia? Alegria. O Senhor falou, então vocês vão trabalhar, vão ter pão, mas vão ter também alegria. E azeite aponta para unção. Céus abertos, chuva, então tem provisão, tem alegria e tem unção. Unção na sua casa, unção no ministério, unção na célula. Chega, sabe, de ter células onde não tem unção, culto onde não tem unção, encontro onde não tem unção. Isso significa que tudo aquilo que as nossas mãos forem administrar, vamos organizar um retiro, vamos fazer um encontro, vamos fazer uma célula, vai ter azeite de Deus lá, vai ter unção de Deus lá. Prepare para fluir na unção, prepare para desfrutar de unção, prepare para receber uma nova medida de unção sobre a sua vida. Isso significa que o Senhor mesmo vai atrair as pessoas, para que quando você abrir a sua boca, unção de Deus vai ser liberada. Tudo isso é sinônimo de quê? De chuva. Outra coisa que eu aprendi sobre a chuva nesses dias, preparando essa palavra: chuva não é algo individual, chuva é algo coletivo. Quando chove num lugar, chove também naquele lugar muito próximo. Isso significa que vai vir uma bênção para algumas pessoas, mas só o fato de você ser parte dessa igreja vai ter chuva de Deus também coletiva para você. O que esse ministério tem desfrutado, vocês também vão desfrutar de abundância. Se esse ministério está crescendo, vocês estão construindo um prédio, isso significa que vocês vão construir coisas também próprias, sua empresa, na sua casa, nos seus negócios, você vai crescer também, porque você desfruta dessa mesma unção. Diga amém sobre isso. Agora,
Olha esse texto junto comigo, nós vamos declarar nesse texto também, que eu creio que ele faz parte desse momento da nossa vida. Ezequiel 34, 26, coloca para mim, Ezequiel 34, 26. Olha o que diz o texto, Ezequiel 34, 26. Dela e dos lugares ao redor do meu outeiro, do monte, eu farei bênçãos. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Serão chuva de quê? Chuva de quê? Bênçãos. Tem até um cântico que fala sobre chuva de bênçãos. Quantos conhecem esse cântico? Chuva de bênçãos, chuva de bênção. Você tem mais de tantos anos, aleluia. Tem alguns que têm vergonha de cantar para a gente não dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a promessa de Deus. Chuva de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Irmão, a pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa que é do campo, é ele plantar, é ele estar trabalhando arduamente e não ter chuva. Nós estamos vindo de um lugar agora onde estava caindo uma chuva. Aí o meu filho falou para o irmão lá, não, tomara que para de chover para eu andar a cavalo. Ele disse, Deus que me livre, deixa chover. Eu falei, meu irmão, meu filho, deixa chover. Chuva é bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele disse que estava orando por isso há muito tempo, concordando com a esposa. Então, isso tem um nome, chuvas de bênção. Se você tem visto chuva natural, significa que chuva de bênçãos estão chegando sobre você. Terceiro, eu vou chamar essa porta porque o Espírito de Deus falou comigo enquanto eu estava preparando essa mensagem. É que talvez você vai se encaixar nesse momento aqui agora. Nós estamos falando que o ano que vem, nós estamos falando que 2024 será um ano de bênçãos, de chuva de bênçãos. Só que tem gente que talvez ao ouvir isso aqui, ele não consegue realmente conectar nesse mesmo espírito. Ele não consegue talvez se alegrar, celebrar ou até mesmo acreditar. Eu quero dizer para você, olha para cá, eu não vim aqui condenar você. Eu não vim aqui falar para você o seguinte, te dar uma dura. Ô irmão, por favor, muda a sua postura, deixa de ser incrédulo, te exortar. Você sabe, eu vou falar uma coisa que eu sinto no meu coração. Quando a luta é grande demais, quando a luta é demorada demais, é fato que às vezes você esmorece. Lutas demoradas fazem isso. Quando você tem esperado, talvez por muito tempo, e parece que a situação não muda. Eu estava orando, preparando essa palavra, e o Espírito de Deus falou uma coisa comigo. Para essas pessoas, o cenário delas, se você perguntar, elas sentem que estão como se fosse em um vale. Porque a nossa vida é feita de montes e também de vales. Montes são os lugares que nós estamos, quando estamos radiantes. Estamos vivendo um momento de muita alegria, de muito fervor. É no monte, é as maiores conquistas. Oxalá se a nossa vida fosse somente de montes. Mas a Bíblia também diz que nós passamos pelo vale. O que é o vale? O vale é o dia da tribulação. É o dia mau. É o dia que você perde um ente querido, você passa pelo vale. É o dia que você talvez ora, e parece que a situação não muda. É o vale. Então, estou falando até agora de duas portas. Uma porta de oportunidade, outra porta de chuva. Falei de um texto, mas tem gente que diz, eu não consigo acreditar nisso. Você sente como se você estivesse num vale. Deus falou para mim, eu também tenho uma porta para esses. Eu não esqueci desses. E qual que é o nome dessa porta? Porta da esperança. Por que porta da esperança? Fui eu que inventei esse nome? Não. Eu fui só sensível para perceber o que está escrito em Oséias, capítulo 2, versículo 15. Oséias está falando do vale de Acor. Acor, no original, é Acã. Por que deu esse nome? Você sabe da história. Você estuda a Bíblia.
Acã, talvez tem gente nova, eu vou falar para você. Acã fazia parte do povo de Israel. A primeira cidade que o povo de Israel conquistou, qual que foi? Qual foi o nome da primeira cidade? Isso, Jericó. E o que Deus falou sobre a primeira cidade? Ninguém toca em nada. Por quê? Esse é o princípio do dízimo e da primícia. O primeiro é de Deus. A primeira cidade, o que Deus falou? Não toca em nada. As pessoas não entendem isso, eles acham que nós ficamos inventando isso. A primeira cidade, Deus falou, não pega nada. Vai ter capa, vai ter ouro, vai ter prata. Por que o Deus falou para não pegar? Porque o primeiro é de Deus. Não toca. Não pega e não toca. E a Bíblia diz que um líder chamado Acã pegou uma capa, pegou algumas coisas e guardou. O exército de Israel foi contra uma cidadezinha pequena chamada Ai, e eles levaram uma surra, e Josué capítulo 7 diz isso, Josué prostra-se diante do Senhor e fala, Senhor, o Senhor nos fez prevalecer e agora esse pequeno exército aqui, o Senhor falou para ele, por que você está prostrado? Levanta, tem pecado no meio. Enquanto vocês não eliminarem a coisa condenada, eu não vou ir com vocês. E aí eles tiraram uma sorte, era assim que acontecia no Velho Testamento, caiu em Acã. Diz a Bíblia que eles tiraram ele e levaram eles em um vale, nesse lugar. E ele foi apedrejado até a morte. E eles deram o nome de Vale de Acor. Sabe o que significa a palavra Acor no original? Perturbação. Quando a luta é grande demais, nós ficamos perturbados. Você sabe qual que é a promessa para Deus? A promessa de Deus para você hoje? Que no meio do vale, no meio da luta, Deus vai abrir para você uma porta de esperança. Põe para mim, por favor, Oséias 2,15. No vale, e eu lhe darei dali as suas vinhas. E no vale, Oséias 2,15. E o vale de Acor por porta de esperança. Será ela uma porta grande, obsequiosa, como nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo, no dia da tua mocidade, é que você tinha mais alegria, mais força. Eu vou colocar uma porta de esperança para você, e você vai ter alegria muito maior que você teve na sua mocidade. Não conheço você, não sei o que você tem passado, mas eu profetizo que em nome de Jesus, uma porta de esperança está sendo colocada diante de irmãos aqui. E onde que Deus põe essa porta? Lá na montanha? Não, ele faz questão de dizer, no meio do vale, onde você achou que está escuro, está sozinho, está abandonado, eu vou pôr uma palavra de esperança, uma porta de esperança, você vai entrar por ela e você vai ter alegria como nos dias da tua mocidade. Eu e minha esposa estavam mandando hoje em Goiânia, e a gente passou em alguns lugares onde nós tivemos muitas alegrias, muitas conquistas. Minha esposa ficou meio saudosista, dizendo, nossa, que momento precioso, que momento... Eu não quis destruir a alegria dela de maneira alguma, quero é aumentar. Mas eu falei para ela, eu sou profeta, você crê que nós podemos viver dias de maior alegria ainda? Ela levantou a cabeça assim. Você sabe que tem uns amém que sai mais rápido, mas tem outro que a pessoa respira, dá aqueles 3 segundos, aquele silêncio, um homem de fé não pode abalar. Falei, crê? Que tudo é possível que crê. Se 2 concordarem a respeito de qualquer coisa, será ligado no céu agora. Ela falou, eu creio. Falei, não vou perguntar de novo para não dar problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pense que os melhores dias é o que já passou, suas maiores conquistas já foram aquelas. Tudo depende de Deus abrir uma porta de esperança para você. Porque a palavra esperança, no original, é elpis, que significa uma firme convicção de que algo muito grande vai acontecer. E onde que Deus abre essa porta? No meio do vale. No meio da luta, uma porta de esperança foi aberta. Olha Deus lembrando de você aí, em nome de Jesus. Quarta porta que Deus vai abrir para nós. Vai abrir para você. Quantos creem que Deus vai abrir essas portas para você? A quarta porta eu vou chamar ela, não tinha outro nome, mas eu vou chamar ela porque eu creio nessas portas. Eu vou chamar ela de pessoas. Põe para mim aí na projeção lá. Por que pessoas? Quando Deus quer abençoar você, Ele coloca no que na sua vida? Pessoas. Você é capaz de reconhecer as pessoas que foram colocadas na sua vida? Que são bênçãos na sua vida?
Sabe, tem gente que ele é colocado na sua vida, depois que essa pessoa é colocada, coisas boas começam a acontecer com você. Tome muito cuidado com quem você permite na sua vida. Tome cuidado com pessoas que despertam a sua carne. Pessoas que, literalmente, diminuem o temor de Deus no seu coração. Não, pode ir. Que bobeira é essa? Pode... Não, deixa de ser medroso. Você vai num lugar, manda você pular. Cuidado com gente tola. Gente tola é sempre assim. Ele não tem medo de nada, desperta a sua carne. Quando Deus quer abençoar você, Ele coloca gente no seu caminho. Mas quando o diabo também quer atrapalhar você, ele coloca gente no seu caminho. Para te questionar a sua identidade, questionar a sua liderança, questionar até a igreja. E aí, como é que estão as coisas lá? Já mudaram isso? Cuidado com gente assim. Seja atento também para perceber as pessoas que Deus coloca na sua vida. Eu falo para você na presença de Deus, se tem algo que eu acredito na minha vida, é nisso aqui, ó. Pessoas são portas que Deus usa para te abençoar. Agora, pasme, olha para cá. Você tem que ser capaz de reconhecer as pessoas que Deus coloca na sua vida. Sabe por quê? Às vezes Deus manda para você um presente numa embalagem que você não gosta. Sim ou não? E como que eu identifico quando a gente matura e natural? É quando ele está naquele nível assim ainda. Não gostei do jeito dele. Você vai pregar num lugar, tem gente que fala assim para mim, ô pastor, eu quero te pedir perdão, porque no primeiro momento eu não gostei do seu jeito. Fala infantil. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar do que eu falo. Quem é você para querer ficar provando ou reprovando alguém? Eu não sou prateleira, produto para pôr na prateleira se você gosta ou não. O seu pastor colocou alguém aqui, é alguém de Deus. Não, mas não gostei, é porque eu tenho o meu jeito. Não estamos nessa fase, eu estou naquela fase, se eu gosto desse estilo ou não gosto. Tem algo de Deus para contribuir, tem algo de Deus, tem o Espírito fluindo, é isso. Eu gosto mais desse estilo de louvor. Não, tem unção de Deus. Eu estou um homem hoje eclético. Esses dias eu estou ouvindo umas músicas, minha mulher falou, que música é essa? Eu falei, tem unção essa música. Percebe, você vê. O estilo é diferente, mas... Aí o nome da minha playlist, Pentecostal. Porque aquelas músicas mesmo assim, eu não costumo ouvir não, mas são boas. Tem unção nessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Reconheça pessoas na sua vida. Pessoas são portas que Deus coloca. Você está no trabalho? Reconheça. Às vezes, essa pessoa vai ser somente o canal que vai conectar você. Pessoas que às vezes você nem imaginava, mas olha essa pessoa sendo um instrumento para abençoar a sua vida. Eu não tenho muito tempo, vou falar do exemplo de José. José foi alguém, vou te contar a história, você vai lembrar. José foi preso injustamente. Onde que José foi parar? Na cadeia. Na cadeia. Diz a Bíblia que José caminhava em cima de uma palavra. Então, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Porque ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, José foi alguém espiritual. Nós precisamos ser espiritual. Porque talvez pessoas que você nem imagina, nem pensa, pode ser uma porta que Deus vai abrir para te conectar com o seu futuro. Para te conectar com coisas grandes na sua vida. Então, por favor, vamos crescer, vamos amadurecer. Se você está nessa igreja, foi conectado com esses irmãos, deixa essa coisa de gostar do estilo ou não. Conecte-se, esse irmão carrega algo que ele é importante. Eu também carrego algo que é importante na vida dele. Quanto maior conexão de pessoas, mais porta Deus abre. Mas quando nós nos tornamos imaturos, amargos, ofendendo com qualquer coisinha, perdemos oportunidades que às vezes aquela pessoa iria nos conectar. José está na prisão. Você pode acompanhar comigo depois, Gênesis 40, do versículo 1 ao 15, depois Gênesis 41. Eu vou só contar a história, você vai confiar no que eu estou te falando. Diz a Bíblia então que José foi parar na prisão. E na prisão ele encontrou o quê? Favor diante do líder. E ele se tornou líder. Isso para mostrar que quem tem favor altera a geografia do lugar. E não a geografia altera o favor. Não importa onde você está. Se você tiver favor, Deus sempre vai te colocar para liderar. Diga amém sobre isso. Diga, eu tenho favor na minha vida. Mas não vai para a prisão não, por favor. E aí, José estava na prisão. A Bíblia diz que o carcereiro, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe desrespeitou o faraó. Onde que eles foram parar? Na prisão. José poderia se tornar alguém amargo.
acabou de vir de uma acusação falsa, acabou de vir de um lugar, de um palácio para prisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você carrega algo dado por Deus, não importa o lugar que você está, não importa o cenário, não importa o seu momento, continue fazendo bem para as pessoas. Continue usando o seu dom. Continua servindo pessoas. Você não sabe qual que é a pessoa certa. Sabe, eu decidi uma coisa. O Senhor tem colocado no meu coração que é um tempo de semeadura na minha vida. Então, eu tenho procurado oportunidade para semear na vida das pessoas. Pagar coisa, abençoar. Porque o Senhor falou um negócio muito poderoso comigo. A semente, você não sabe genuinamente qual é a que germinou. Você não sabe. É como um homem que vai lançando, ele lança a semente, dorme, acorda, lança e de repente o que ele percebe? A semente germinou. Qual foi? Ele não sabe dizer. Ah, foi quando eu fiz isso. Você não sabe. Você acha que sabe, mas é só Deus que sabe. Talvez aquele que você menos imaginava, olha você colocando uma semente e Deus dizendo, você semeou num lugar que agora você vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Então eu tenho procurado oportunidades para semear. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque José tinha uma promessa que ele iria chegar no trono. E aí, você sabe quem que apareceu lá? Copeiro-chefe, padeiro-chefe da prisão. José entendeu, esses caras conectam com Faraó. Esse cara aí serve a bebida para Faraó. A bebida que o Faraó bebe, primeiro passa na boca dele. O que José fez? O bem para os dois. José interpretou o sonho, falou para o padeiro e falou para o copeiro. Não vou deter aqui no padeiro, vou deter no copeiro, porque o padeiro você sabe que ele faleceu depois. 3 dias ele morreu. E aí, os irmãos me dão mais alguns minutos, estão comigo nessa noite? Estou dentro do meu tempo, viu, pastor Rubinho? E aí, o que acontece? A Bíblia diz que aquele homem foi abençoado por José. E ele esqueceu de José. Mas Deus não esqueceu dele. Diga, Deus não esqueceu de mim. De novo, com mais convicção, diga, Deus não se esqueceu de mim. Hoje Deus lembrou de você. E a Bíblia diz então que José está lá. Passado algum tempo, Faraó tem um sonho e fica perturbado. Deus falou uma coisa muito poderosa comigo. Se você se dispõe a ser um solucionador de problema, você sempre será lembrado. E aí a Bíblia diz que Faraó mandou chamar os magos, ninguém conseguiu decifrar o sonho dele, ninguém. Aí o copeiro chegou bem na hora para servir uma bebida, e aí ele viu e perguntou, ô meu rei, por que o senhor está desse jeito, está perturbado? Eu tive um sonho, e nesse sonho, contou o sonho para ele, e eu chamei os magos do Egito, ninguém conseguiu. Naquela hora, aquele homem falou o seguinte, eu estou lembrado de um jovem hebreu. Quando eu estava na prisão, ele me fez o bem. E você sabe o que José falou para ele depois, que ele foi embora? Não se esqueça de mim. José entendeu que aquela pessoa, que aquele rapaz seria uma porta para ele se conectar. José foi para lá, mas quem que Deus usou? Eu quero declarar que Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Não despreze, às vezes pode ser pessoa simples. Às vezes uma pessoa que foi colocada para um dia. Mas essa pessoa, ao conversar com ele, você vai ter ideias. Talvez essa pessoa vai indicar você para abençoar outras pessoas. Aconteceu um negócio muito poderoso comigo, nunca vou esquecer disso. Hoje eu lembrava disso quando eu estava lendo novamente o esboço. Eu gosto de algumas coisas. Eu gosto muito de vitamina de abacate. E eu gosto de falar dos meus gostos para quem está perto, para ser um instrumento para me abençoar. E teve um irmão, nunca vou esquecer disso, porque foi algo poderoso. Ele estava com um problema, uma hérnia de disco. E geralmente, às vezes, a gente acha que Deus vai agir de uma maneira, Deus age de outra. Esse cara sofria muito com isso, porque ele era mais alto do que eu e forte. Ele chorava, tinha que tomar morfina, tinha dia que não resolvia. E aí um dia, ele falou, olha, eu arrumei uns abacates bonitos, pastor, vem aqui comer um pão comigo na chapa e tomar uma vitamina de abacate. Eu fui. E quando eu estava lá, ele falou assim para mim, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu não tenho dinheiro.
Aí eu falei com ele, falei o seguinte, eu vou te ajudar. Na hora, o Espírito me lembrou de uma pessoa que fez a cirurgia do tornozelo do meu pai. Sempre quando alguém me serve, faz alguma coisa, eu gosto de levar uma lembrança, pego o telefone, às vezes gravo oração, mando para a pessoa, para manter essa conexão. Quantas pessoas às vezes são abençoadas? Ele não lembra nem de voltar lá para agradecer. Ele nem lembra de às vezes levar uma coisa para uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa, Deus abre portas, mas cabe a nós mantê-las abertas. São ingratos, não reconhecem a bênção que é. Fica muito preso em alguns detalhes. E aí, eu lembro que na hora, o Espírito me lembrou desse irmão, pastor Rubim. E eu liguei para ele da casa dele. Falei, olha, ele está com esse problema assim e tudo. Eu estou te pedindo, doutor Diogo, por favor, vamos ajudar ele. Eu me comprometo também, eu vou ajudar com a coisa. Ele falou assim, pastor, fala para ele que o problema dele está resolvido. Foi muito poderoso isso. Ele falou assim, pastor, eu sei quem é o colega que está atendendo ele. Por incrível que pareça, ele opera junto comigo no hospital, lá em Senador Canedo. Eu vou falar com ele, ele vai fazer essa cirurgia. E vou pedir para ele, para a gente colocar, ele falou o nome dos negócios, de titânio, que é o melhor que tem. Ele falou assim, pastor, mas isso é muito, muito caro. Eu falei, não tem problema. Sabe o que aconteceu? Ele fez a cirurgia. Através dessa cirurgia, ele foi completamente curado. Hoje ele vive uma vida assim, normal. Foi dessa forma, ele não teve que literalmente pagar um centavo. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma pessoa. Você está achando que é de um jeito, mas pode ser que Deus coloca pessoas no seu caminho e vão projetar você a receber o que você nunca pensou em receber. Esteja aberto, ore por oportunidades, mas esteja também atento por portas que são pessoas que vão ser colocadas na sua vida. Você é capaz de reconhecer isso? David, suba aqui, por favor, para parecer que está terminando já. Quinto, eu vou chamar essa quinta porta de salvação. Quantos creem que esse é o ano de salvação na sua família? Quantos realmente creem nisso? Diga amém. Quinta porta eu vou chamá-la de salvação. Agora, Deus falou um negócio poderoso comigo. Como que essa porta é aberta? A porta de salvação é aberta através do louvor. A porta da salvação é aberta através do... Em Atos capítulo 16, a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas chegam a Filipos. Filipos era uma cidade que estava vivendo um momento de muita idolatria. E em Filipos tinha uma moça que era adivinha, ela trabalhava com adivinhações, leitura de mão e tudo quanto é tipo de coisa. Só que essa moça era muito famosa, porque ela ganhava muito dinheiro com isso. E diz a Bíblia então, que aquela mulher, ela começou a andar atrás de Paulo e dizia, esse é homem de Deus, é profeta. É como se fosse uma propaganda gratuita, mas Paulo não gostou. A Bíblia diz então que Paulo ficou indignado e expulsou o demônio daquela mulher. Os camaradas ficaram nervosos, porque ele ganhava dinheiro, levaram eles em praça pública e bateram neles. Olha o que diz o versículo 20 ao 24, Atos 16. E levando aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podem receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se grande multidão unida contra eles, os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e deram-lhes muitos açoites. Diga-se muitos açoites. Mais forte, diga muitos açoites. E os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Se você for estudar a história, também a palavra, você vai ver que Paulo estava no subsolo, como se fosse 2 andares para baixo. Os presos que estavam na cadeia normal, eles faziam suas necessidades e os dejetos caíam embaixo onde ele estava, próximo de onde ele estava. E a Bíblia diz que à meia-noite, por volta da meia-noite, irmão, quem tem filho aqui sabe, na hora que o menino está doente, parece que meia-noite a febre dele alcança o
pico máximo, ele fica enjoado. Se você está passando mal, é meia-noite, você fica mal. Vamos ser honestos, quando você está na luta, na dificuldade, ninguém quer adorar meia-noite, irmão. Vamos ser honestos. Meia-noite é o ápice. Eu estava dando uma lidinha nisso também. Fiquei sabendo que meia-noite é o ápice da escuridão. É o horário onde fica mais escuro, é a meia-noite. Vou vender como eu comprei. É nessa hora que esse cara decide cantar. É nessa hora que a Bíblia diz no versículo 25: por volta da meia-noite levantou-se Paulo e Silas, levantou-se um cântico, cantando e louvando a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se. Tem uma chave que abre todas as portas, é a chave do louvor. E tem o contrário de louvor, é reclamação. Se tem muita porta fechada na sua vida, eu preciso te dizer com muito amor e carinho: se é alguém que reclama muito. Pessoas que reclamam muito, as portas se fecham para ele. Tem gente que trabalha muito, mas desfruta pouco, porque reclama. O que as mãos dele produz, a boca destrói. Eu escrevi isso, vou pôr no meu esboço, no domingo que eu vou pregar. O que a mão produz, a boca vai arrancando a semente. Tem uma porta, tem uma chave que abre todas as portas. Que chave é essa? É a chave do louvor. É quando você acha que não tem motivo, aí você fala: hoje eu vou cantar. O que eu vou cantar hoje? Não estou sentindo nada, não estou vendo nada, estou no meio do vale, mas eu vou cantar. Eu vou cantar. Ele não tinha motivo para cantar. Isso aqui não inspira cântico. Vendo gente fazendo necessidade, prós caindo de você, inspira murmuração. Oh Deus, por que está passando por isso? Senhor, por que eu estou... O ano foi tão difícil. Ei, aprenda hoje. Você quer ter céus abertos sobre você? Coloca cântico na sua casa. Tem que ter cântico no seu carro, na sua casa. Tem que ter mais louvor na sua casa. Eu preciso exortar isso em amor aqui. Tem gente que canta pouco, louva pouco. Tem que ter cânticos. Sabe por quê? Cantar quando está tudo bom, até o ímpio faz. Mas cantar no meio da luta, por que você vai ver na Bíblia que quando eles estão numa batalha grande demais, o Senhor fala: coloca a equipe cantando na frente? Por quê? Por que o Senhor falou para Josafá: Judá vai na frente? O que significa Judá? Louvor. O louvor tem que vir na frente. O louvor vai abrindo portas. Se você quer ver portas se abrindo em 2024, então é tempo de cantar, é tempo de louvar a Deus, é tempo de ignorar a situação e circunstância e declarar: eu vou cantar. E você sabe o que aconteceu? Versículo 27, a Bíblia diz que aquele homem pegou a espada, despertou do sono, puxando e ia suicidar-se. Suicídio sempre é mal. E aí Paulo disse: não faça nenhum mal. Versículo 28, contra si: não faça nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O louvor abriu portas para a salvação. Eu quero profetizar: chegou o ano dos seus familiares serem salvos. Chegou o ano de você experimentar salvação dentro da sua casa. Se você crê que essa palavra é para você, pega ela aí então e fala: 2024, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha parentela, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, toda a minha casa vão se dobrar e vão servir ao Senhor. Talvez você passou o culto de virada sozinho. Talvez você entrou esse ano, sozinho. Mas não vai terminar, porque vai ter salvação dentro da sua casa.
portas de salvação o Senhor vai abrir diante de nós. Diga amém sobre isso. Sexta porta, penúltima, eu vou chamá-la de porta dos céus. Uma coisa é ter a porta aberta, outra coisa é ter os céus abertos para você. Por quê? Gênesis 28, versículo 10 diz: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-la do seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o que, irmãos? Cujo topo atingia os céus. Gênesis 28, 10. Pode pôr no 11. Acho que eu estou no 12 já, né? 12. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu os céus. A escada é da onde? Da terra, o topo no céu. E diz a Bíblia que anjos subiam e desciam por ela. Toda vez que você vai ver essa expressão, anjos subindo e descendo, a palavra anjos aqui, nesse contexto, não é o que a gente vê no Novo Testamento. É diferente. É malak, que significa um mensageiro. Alguém que também leva algo, mas ele fala de um intercessor. Isso significa que oração vai subir. Anjos vão subir com oração. Anjos vão descer com resposta. Prepare-se para viver um maior ano de orações respondidas de todos os tempos. Sabe por quê? Sobre nós não tem céus fechados. Cristo Jesus, através do seu sangue, abriu, Ele rasgou o véu de alto a baixo, e Ele agora é o nosso intercessor, e Ele intercede por nós. Isso significa, não tem céus fechados sobre a nossa cabeça. Na sua casa vai ter anjos subindo, anjos descendo com resposta. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre o seu ano: esse é o ano de orações respondidas. Sabe por quê? Porque os céus estão abertos sobre você. Não tem céus fechados. No batismo, o céu se abriu sobre Jesus, mas lá na cruz, o céu se abriu sobre nós. O véu foi rasgado. O Senhor, na verdade, agora inaugurou um novo tempo. Que tempo é esse? Tempo de céus abertos. Tempo onde anjos sobem com oração. Tempo também onde anjos descem com respostas. Qual que é a história de um homem de Deus? Qual que é a história de uma mulher de Deus? É a história de oração respondida. O que eu tenho procurado ensinar para a minha equipe lá em Belo Horizonte é isso. Muitas vezes, em algumas questões, eu ouvi os irmãos dizendo: pastor, vamos dar um jeito nisso aqui, não sei o quê. Eu proibi algumas palavras no nosso meio. Uma das palavras que eu proibi foi tal de arranjo, de dar um jeito nas coisas. Homem de Deus não age assim. Homem de Deus entra para um prédio, entra na casa dele, ele dobra o joelho e ele fala com Deus. E ele sabe que o Deus que ele serve vai ouvir a oração dele e vai trazer resposta. Nós temos vivido 2 anos de resposta de oração, tem mérito nenhum. São situações onde humanamente alguns falam: como que conseguiu tudo isso? Como que isso aconteceu? É porque você simplesmente tem ensinado as pessoas a entender que não se resolve falando, dando jeito, articulando. Você dobra o joelho e vai falar com seu Deus. Você tem uma história com Ele. Oração é história com Deus, é construir relacionamento, é dobrar o seu joelho na sua casa, minha irmã, e saber que Deus tem prazer em ouvir você, porque quando a sua oração é respondida, você está construindo um relacionamento com Ele. É muito ruim quando você vê gente natural. O que eu chamo de gente natural? Que não tem história para contar. Um dia um irmão falou assim para mim: pastor, eu vou ser obreiro, você pode me passar seus esboços? Falei: passo. Passei os meus. Ele pediu do pastor Luiz, pastor Naô, de outros pastores. Falei: mas presta atenção numa coisa, nada contra pregar a palavra que outro já pregou. Eu faço isso com muito prazer.
Mas o fato é, você vai abrir os esboços, vai estar escrito assim, ó, exemplo da construção disso, exemplo da reforma, exemplo da compra disso. Você não vai saber contar. Esse é o dele. Você vai ter que colocar o seu. Qual que é o seu exemplo? Eu quero te perguntar, a vida cristã, sabe o que significa a vida cristã? Uma história de oração respondida. Você quer dar jeito para coisa que Deus está dizendo, não tem jeito, construa uma história com Deus. Pais inteligentes ensinam os seus filhos a ter história com Deus. Se você compra tudo que seu filho pede, dá tudo para ele, você está estragando o seu filho, mesmo dentro da igreja, achando que você está sendo gracioso e generoso. Aprenda ele a depender de Deus. Aprenda ele a construir história com Deus. Aprenda ele a ensinar um caminho da oração, um caminho que conquista as coisas. Aprenda, ensina também para sua esposa como que as coisas funcionam. Ah, mas fulano de tal falou que não vai. Vai falar com quem tem o coração da sua discípula na mão, e ele inclina para onde ele quer. Vai falar, mas minha esposa é dura, pastor. Eu conheço alguém mais duro que ela, que o dia que ele trombar com ela, ele quebra, despedaça ela aos pedaços, vira só o pó. Credo, que palavra dura. É verdade. Não há quem seja duro demais que o Senhor não possa. Vai falar com Ele. Eu quero declarar sobre a sua vida. Construa uma história de oração em 2024. 2024 é um ano de oração. É um ano de perceber a palavra. É um ano de estudar. É um ano de orar. É um ano de construir. Nada melhor do que você vai na casa de um irmão e você fica assim, meu Deus, que casa bonita, como isso aconteceu? Ele fica até constrangido porque não tem método. Ele fala, pastor, isso aqui você está andando em cima do milagre. Aí eu falei, eu amo milagre. Fala para mim, pastor, foi assim, foi. Significa oração respondida. Deus tem prazer em responder a sua oração. Deus tem prazer em responder a sua oração, porque quando a oração é respondida, o nome do Senhor é glorificado. Eu declaro em nome de Jesus, 2024, anjos sobem com oração. Anjos descem com decretos, anjos sobem com oração, anjos descem com resposta de cura, resposta de porta aberta, de milagres, de salvação, de provisão financeira. Esse é um ano de portas abertas, de orações respondidas. Por favor, faça algum tipo de barulho aí na sua cadeira. Isso, diga glória a Deus, aleluia. E por último, eu vou chamar essa porta aqui. Eu ia falar porta de colheita, mas eu mudei. Põe para mim o texto de Isaías 60, versículo 11. Fique em pé onde você está. Nós vamos terminar juntos. Eu quero ler esse texto. Eu vou chamar essa porta aqui, pastor Rubinho, de porta de riqueza. Deus vai abrir porta de riqueza para algumas pessoas. Pastor, eu não gosto muito desse assunto. Se não gosta é porque você é incomodado. Se você está incomodado, você precisa saber por que isso te incomoda tanto. Eu falei um dia desse, simples, na minha igreja. Um irmão falou, pastor, gosto demais de você, só não gosto quando você fala disso. Eu falei, por que isso te incomoda tanto? Se te incomoda, é porque Deus quer construir algo na sua vida. Olha o que o texto está dizendo. Isso aqui é uma palavra profética para nós como igreja. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia e nem de noite elas se fecharão. Para quê? Para que sejam trazidas as riquezas. Quando eu falo de riqueza, eu estou falando de ter recurso, mas é de ter presença de Deus. É quando você chega num lugar, você tem riqueza para compartilhar. Você tem palavra para compartilhar. Você é nobre, você tem postura. Você toma decisões. Sabe quem que é rico que Deus falou para mim? Quem perdoa. Gente que é magoada é mesquinha. Gente que perdoa é porque é rico. Ele tem tanto amor no coração que ele tem para ele e tem para dar para quem também feriu ele. Riquezas serão trazidas para você. Não vai faltar para você provisão
eu quero declarar, você não vai ter só para você não, você vai ter para desfrutar sem acusação. Você vai poder sentar e comer uma boa comida com a sua família sem acusação. Você vai poder, sabe, do seu tempo desfrutar de uma viagem, comprar roupas boas, sem pensar do que as pessoas estão falando. E quando você fizer isso, por favor, desfrute, porque é o seu Pai que está te dando. O seu Pai que está dizendo, os céus vão estar abertos de dia e de noite para você, não vai fechar, e eu vou trazer riqueza, vou trazer revelação, vou trazer palavra de conhecimento, vou trazer dons para essa igreja, mas vai trazer também riqueza de ouro, riqueza de recursos. Se você crê nisso, levante as suas mãos onde você está. Eu queria que você começasse a declarar: eu quero a riqueza do céu na minha vida, eu quero riqueza de unção, riqueza de favor, eu quero riquezas, eu quero portas de esperança, eu quero que o Senhor coloque pessoas na minha vida. Comece a orar onde você está agora. Eu quero desfrutar de portas de salvação nesse ano, eu quero desfrutar de portas de oportunidade, porta de chuva. Vai chover, ó Deus, sobre esse ministério. Oportunidades serão dadas ao pastor Rubinho e a sua equipe, aos líderes dessa igreja. Células serão abertas, escolas, ó Deus, faculdades, empresas. Esse é um ano de portas de oportunidade. Esse é um ano de portas de chuva. Esse é um ano de portas de esperança. Esse é um ano de portas de orações respondidas. Esse é o ano, ó Deus, de portas onde orações serão respondidas, de riquezas, de pessoas que vão se converter nesse ministério. Pessoas vão mudar para essa cidade e vão vir para este lugar, porque elas vão se conectar. Nós declaramos isso, nós declaramos: esse é o ano. O Senhor enche o nosso coração de expectativa, enche o nosso coração de fé, porque este é o ano de portas abertas. Vai declarando, vai proclamando isso, vai chamando a existência dessas portas.